Estamos de volta e agora é o segundo episódio da saga Geometria Analítica no terceiro ano. E aí, galerinha? E o mais interessante das aulas que eles vão perceber é o seguinte: para cada aula de geometria analítica, nós sempre vamos lembrar da geometria plana ou espacial. E às vezes a gente lembra até de matrizes, de determinante, tem outras coisas para lembrar aí. É verdade, agora que eu lembrei que nós alinhamos os pontos, certo? Alinhamos. Na verdade, dois pontos sempre estão alinhados, porque sempre vai ter uma reta que liga os dois. Vamos colocar então um terceiro ponto agora? 3 pontos? 3 pontos. Aí eles falaram que estava bom demais para ser verdade. Não, mas vai ficar melhor agora, vai ficar melhor. E hoje tem paródia, professor Sâmio. Se prepara para a sua interpretação, porque hoje tem paródia. A gente vai relembrar um assunto lá do segundo ano, que chama matrizes e determinantes. Será que vocês lembram? Matrizes, determinantes. Assunto do segundo ano. Eu acho que eu lembro bem disso aí. Lembra bem? Sim. Segundo ano? Nossa, 1998. O teu segundo... Eu não vou nem falar quando foi meu segundo ano. Deixa assim, deixa quieto, deixa baixo. 98. Mas olha, o segundo ano que nós ministramos aula foi agora, né? O ano passado tá mais fácil. É por isso que eu tô lembrando, então, mais fácil. E aí, se vocês não lembram desse conteúdo, desse assunto, a gente vai relembrar com vocês, vai fazer exemplos, exercícios e cantar uma paródiazinha aí pra ficar mais no esquema, tá certo? Sabe o que é pior? Porque eu falei o ano que eu fiz o segundo ano e já temos que fazer conta lá pra ver quantos anos eu tenho. Ui! A aluna é esperta. Por isso que eu né? fico mais quietinha, esse negócio de ano aí. Não vamos revelar as idades, né? A professora Lúcia tá com tudo em dia. Rugas pra quê? Então vamos lá, né? Aula de número 21. Continuamos ainda na unidade 2, só que agora com o segundo episódio. E que temos pra aula de hoje? Vamos ver? Olha lá. Então na aula 21 a gente vem com a parte 2, ainda falando de ponto e reta. Beleza, então agora vamos falar sobre a coordenada do ponto médio. Ou seja, nós temos 2 pontos agora no plano cartesiano e podemos encontrar exatamente a metade desses 2 pontos. E também vamos colocar agora um terceiro ponto e vamos fazer uma condição especial para que esses 3 pontos agora estejam alinhados. Então agora quando a gente coloca 3 pontos, a gente vai se preocupar com isso, né? Isso. Para verificar se eles estão alinhados ou não. O professor Maurício disse, 2 pontos estão sempre alinhados, porque a gente vai conectar os 2 e vai ter uma linha reta sempre. Agora 3 pontos não necessariamente, né? Eles estão alinhados, entendeu? Beleza? Então pelo desenho aqui, eu já posso perceber que se não estiverem alinhados, eles vão formar exclusivamente um triângulo. Com certeza. Ou independente de onde estiver, vai formar triângulo, né? Perfeito. Habilidades da aula de hoje, quais seriam? Recordar o plano cartesiano, fizemos isso. Isso, já dá um tique aqui, já foi? A distância entre 2 pontos também fizemos. E agora vamos entrar no trabalho de entender essa equação da reta. Porque para ter uma equação da reta, eu tenho que ter os 3 pontos alinhados. Beleza, então a gente vai complementando, né, as habilidades até a gente entender bem isso tudo e chegar num denominador comum aí de uma competência no assunto, tá? Beleza? E o oferecimento da aula de hoje é legal. O oferecimento vai para uma escola linda, olha lá que bonito, né? Tudo lá pintadinho, bem legal, né? E essa escola, que a gente sempre diz, né? A nossa escola é nota 10! A escola de hoje, vamos ver? Vamos aqui junto? A escola de hoje é a Escola Estácio de Sá, em Querência do Norte, Primavera de Rondônia. Olha que legal, né? E aí, toda vez que a gente se refere à Escola Estácio de Sá, a gente brinca, né? E faz aquela analogia que é a nossa escola nota 10, né? Então, um abraço aos professores presenciais, aquele beijo carinhoso no coração dos alunos. E aqui a gente está aí conectado e sempre ligado com vocês. Hein? Olhando já foi nessa, os nomes... Não. Pois é, mas isso que eu vou falar para você. Olhando os nomes dessas escolas e os municípios, tudinho... Tive uma ideia. Esse ano não, porque senão eu já programei uma outra coisa, né, para as férias. Mas eu vou fechar umas férias só nesse interior. Mas os alunos não estão na escola,
nas férias. Mas eles vão estar na cidade, eles vão embora da cidade, né? Não, eles fazer também... um tour. Ou então a gente pode fazer uma férias no meio do ano. Eu acho que é melhor a gente partir em novembro aí e novembro, sair visitando, que eles ainda estão tudo lá estudando as outras disciplinas, né? Boa ideia. E a gente tá dando faz esse tour aí. Olha aí, seria uma ideia interessante. Legal, visitar todas as escolas, uma por uma. E aí a gente não fica mais em casa, né? Não, mas a gente faz o programa direitinho aí, ó. Porque eu acho que em 10 dias a gente faz o interior todo, não faz? Um negócio rápido. Ou então a gente faz um dia para cada município. Professor Maurício, as nossas escolas, professor Maurício, muitas são, quando o nome diz difícil acesso, não é brincadeira não, tá? Às vezes são escolas muito distantes. Não, mas mesmo. eu sei porque, assim, teve um tempo que eu fui visitar uma escola em Guajará, acho que é Tanajura, não lembro o nome. Tem aldeia Tanajura. Tem uma escola lá que é da... Nós não conseguimos ir na escola, por quê? Porque o barco não passava em certo pedaço. Tem os períodos também do ano, né? O nosso estado de Rondônia é um estado atípico, né? Então a gente tem algumas situações aí de atoleiro, ponte que cai, rio que seca, né? Período de chuva, período de seca. E claro que isso às vezes afeta o deslocamento, chegar até essas localidades. O importante é as aulas, né? As nossas aulas chegam em todo lugar. E quando não chega pelo professor ou pela coordenação da escola, você já sabe que pode ir no canal, aí você vai lá no subcanal 3º ano. Estamos lá. Estamos lá com as aulas todas. Isso aí. Então vem com a gente, Estácio de Sá, e vamos estudar mais um pouquinho. Olha lá então, saindo da cartola mágica, agora a gente vem com a parte 2 de geometria analítica no ponto e na reta. Vamos começar assim, coordenadas do ponto médio. E aí a gente pode até conversar com vocês um pouquinho aqui, ó. O que vocês acham que representa quando a gente fala assim, ponto médio? E aí, o que vocês acham? A gente viu média lá na estatística. Média aritmética. E a média... Mas ponto médio que seria? A média a gente faz o quê? A gente soma tudo. Se eu somar 4 notas e dividir por 4, eu tenho a minha média, né, dos 4 bimestres. Perfeito. Então, se eu tenho 2 pontos, então eu posso imaginar o seguinte... que o ponto médio é a soma desses 2 pontos dividido por 2? Pode ser. Pode ser? Mas quando a gente fala de ponto médio, assim, vocês imaginam o quê? Temos um ponto, temos outro e temos um no meio. Não é? Ponto no meio? Um ponto médio, nada mais, nada menos do que isso. Um ponto no meio de outros 2. É simples assim. Claro que por trás disso existem alguns cálculos matemáticos, mas o que o professor falou já matou a charada. É isso mesmo, é somar as coordenadas dos 2 que a gente tem, de extremo, e dividir por 2, você vai achar o ponto do meio. Tá bom? Perfeito. Curtiu? Vamos lá então, vamos praticar. Olha lá. Falando então de ponto médio... Ponto médio de um segmento de reta é o ponto que separa o segmento em 2 partes com medidas iguais. Podemos colocar aqui para que vocês possam ir se familiarizando o seguinte, em 2 partes congruentes. Observe a figura, então. Aqui a gente tem, por exemplo, né, o desenho de uma ponte, né, numa cidade bem bonita. E essa ponte tem todo um detalhe aqui, né? Mas a gente tem o ponto A inicial da ponte, o ponto B final da ponte, e nós temos um ponto médio aqui exatamente no meio da ponte, certo? Então, o ponto médio é isso, é um ponto que deixa medidas iguais para os 2 lados com relação aos pontos do extremo, tá bom? Perfeito. Então, o segmento possui inúmeros pontos alinhados, mas somente um divide em 2 partes iguais. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Temos vários pontinhos aqui, né? Olha ali, a gente pode ter infinitos pontos aqui nessa reta. Isso, e é legal que no plano cartesiano a gente entende, de fato, a definição de reta, né? Porque lá na geometria plana, eles definem reta como um conjunto de infinitos pontos. E aqui a gente percebe que realmente entre A e B existem infinitos números reais, que vão ligar infinitas coordenadas à reta. Então, a reta é um conjunto de infinitos pontos. Mas só somente fica no meio. Fica no meio, perfeito, né? Interessante. Então, o segmento de reta aqui falado AB possui um ponto médio, um Mzinho aí. E ele vai ter coordenadas, né? Ele vai ter o X do M e ele vai ter o Y do M. Assim como ele tem o X médio, ele tem o Y médio, tá? Beleza? Ficou lá bem legal. Para encontrar o ponto médio de um segmento, o que a gente precisa fazer? Basta fazer a média aritmética dos pontos extremos.
Ah, e quando fala média aritmética, é assunto já conhecido, né? Então, a gente vai pegar a medida do x de um ponto mais a do x do outro e dividir por 2. E assim a gente faz com a parte do y também. Perfeito. E o x médio vai ser o quê? XA mais XB dividido por 2. Tá, mas né, na verdade nem necessário tem. Essa aqui é a mesma essa, né? Não sei porque ficou aí essa informação, mas tudo bem. Vamos lá, mais do que a teoria, melhor que isso é a prática. Então, hora de praticar, vamos para o exemplo de número 1. Determine M, ponto médio de AB, nos seguintes casos. Temos aqui o caso em que o ponto A é 3 e 4 e o ponto B é 5 e 6. Vamos encontrar o ponto médio, x médio e y médio. Quem é o meu x médio? Eu vou pegar o x do A mais o x do B, que é 3, mais o x do B, que é 5, e vou dividir por 2. Então, o x médio vai ser 3 mais 5, 8 por 2. O meu x médio vai ser 4. E se eu pegar agora o y, vou fazer de outra corzinha aqui, o y médio vai ser o y do A, 4, mais o y do B, 6, dividido por 2. Ixi. Tem um espaço, tem um negocinho aqui pra gente colocar, né? Tá. O y médio, então, vai ser 10 por 2. O meu y médio vai ser 5. Então, eu tenho que o y é 5. Então, o meu ponto médio tem coordenadas 4 para x e 5 para y. E aqui tem uma malha quadriculada, a gente vai apagar o x médio aqui para a gente colocar e a gente encontrar esse ponto aí, vocês conseguirem observar ele. Olha lá. O ponto A é 3 para x, 1, 2, 3, e 4 para y. 1, 2, 3, 4. Então, aqui está o ponto A. Isso. Certo? O ponto B, 5 para x, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Perfeito. Aqui o ponto B. Ele quer o ponto médio, né? O ponto médio não ficou 4 para x, né? Isso, na metade. 1, 2, 3, 4 e 5 para y. Exatamente aqui é o meu ponto. E é legal porque no plano cartesiano ele enxerga de fato que realmente está na metade. Com isso a gente pode comprovar lá aquela questão do Enem, da aula 1, em que nós fizemos só visualizando, sem fazer conta nenhuma. Fazendo o x médio aqui de novo, só para a gente não ficar sem a informação no slide, beleza? Beleza. X médio, y médio, e vocês verificam aqui a comprovação de que deu certo, né? Que ele está no lugarzinho bem no meio dos outros dois. Tranquilo? Tranquilo. Legal, né? Quando a gente começa a visualizar, entender melhor. Descarregou. Vamos lá para o exemplo de número 2, então? Mais um exemplo? Determine o ponto médio de AB, nesse caso agora. O ponto A é 5 e menos 4, e o ponto B é menos 3 e menos 6. E aqui muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. A gente tem que ter cuidado quando temos valores negativos, tá? Então, como sempre, né? Apareceu um valor negativo, apareceu um sinal de menos, tem que tomar cuidado, porque é onde a galera se perde. Se tá tudo positivo, vai embora. Um abraço pro gaiteiro, né? Gaiteiro. Um abraço pro gaiteiro, fica tudo tranquilo. Não é carteiro. Não é carteiro. Mas o carteiro também merece um abraço. Pode ser. Então, quando a gente fala que tem valores todos positivos, todo mundo vai bem, ninguém comete nenhum equívoco. Agora, inseriu valores negativos, a maioria da galera perde o rumo aí da prosa, né? Falando nisso, eu fui pesquisar esses dias e não consegui encontrar. O quê? O que significa esse um abraço pro gaiteiro? É uma expressão popular. Um abraço pro gaiteiro? Não, é uma expressão lá do Rio Grande do Sul, né? Que quando a gente tem os bailes gaúchos, tá certo? Aí quando tá finalizando o baile, né? Que aí tem o vocalista lá, né? Do conjunto musical que toca as músicas gaúchas. Aí geralmente ele fala, e agora um abraço pro gaiteiro, porque o gaiteiro é quem faz toda a diferença na música, né? Pois é, porque eu fui atrás, eu olhei, mas não achei nada assim que me convenceu. De onde a professora Lúcia tirou essa, né? Abraço pro gaiteiro. Vamos lá então, vamos resolver mais esse exemplo tomando esse cuidado aí dos números negativos, tá certo? Então, primeiro vamos fazer o x médio? Vamos. Vamos lá, o x médio vai ser quem? O x do A. 5. 5, mais o x do B. Parênteses, menos 3. Sobre 2.
Então, quem é o meu x médio vai ser 5, mas com menos... Menos 3 sobre 2. O x médio vai ser 5 menos 3? 2. 2 sobre 2? 1. Então, esse é o meu x médio. Vamos lá agora no meu y médio. O y médio vai ser menos 4 mais... Menos 6. Tudo bem até aí? Tudo, beleza, né? Meu y médio vai ser o menos 4, mas com menos? Menos. Faltou o sobre 2. Claro, por isso que eu digo, já ia colocar. Você imagina que eu ia esquecer dessa parte. Vamos ver agora. O y médio, então eu devo 4 e devo 6? Deve 10. Devo 10? Paga logo. Devo 10. Então, meu y médio vai ser menos 10 dividido por 2? Menos 5. Menos 5. Beleza? Então, a coordenada do meu ponto médio é 1 para x, menos 5 para y. Vamos comprovar isso na prática, no plano cartesiano? Vamos. Olha lá, quem é o meu ponto A? 5 e menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, só que agora tem que descer 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, né? Ele tá bem miudinho esse negócio, ele não ajudou muito. Agora, menos 3 para x. 1, 2, 3 negativo. Isso. E menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o meu ponto B. Eu tenho que o ponto médio vai ser 1 para x, pegar outra cor aqui. 1 para x e menos 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente aqui está o ponto médio. E a gente pode observar que a distância é a mesma, né? Então, a gente comprova aí que está correto o meu ponto médio. Certo? Certinho. Beleza. Então, quando a gente fala de ponto médio, é isso, galera. Não tem mais o que a gente achar difícil, né? Porque é apenas somar os valores dos pontos, né? Tanto para x quanto para y, dos pontos em questão, extremos, e dividir por 2, você vai achar as coordenadas do ponto médio, ou seja, o x médio e o y médio. Então, até agora vimos o plano cartesiano, vimos a questão do ponto e a sua disposição em 4 quadrantes ou nos eixos. Vimos que a distância entre dois pontos. 2 pontos vão ter uma reta que é sempre a menor distância entre eles e a distância pode ser calculada com uma fórmula. Eu posso usar teorema de Pitágoras ou posso usar a fórmula na íntegra. Distância de AB igual... Tá, beleza. E agora vimos o ponto médio, que fica no meio desses 2 pontos aí, que é a metade. Beleza. Então agora vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto. Hora de inserir mais um pontinho? Mais um ponto. Olha lá então agora, reda menino. Arreda, menino. Arreda, menino. Alinhamento de 3 pontos. Nós estamos ainda alinhando aqui a sala nova, tá? Calma aí, é porque... Aqui, antes do alinhamento de 3 pontos, tem o nosso alinhamento. Antes quem arredava um pouquinho pro lado era ela, né? Aquela que tinha que arredar um pouquinho, só virava pra poder... Agora quem arreda pro lado sou eu. Arreda, menino. Alinhamento de 3 pontos. Então, quando a gente mostrou para vocês ali que 2 pontos, a gente já sabe que estão sempre alinhados. Sempre. De um jeito ou de outro, existe uma conexão, uma linha que vai alinhar esses 2. Agora, no caso da gente termos 3 pontos, não necessariamente eles vão estar na mesma linha. Às vezes um pode estar deslocado ali, né? Pouquinho. E aí, o que fazemos? Aí, se deslocou um pouquinho, já é o outro assunto, já é outra aula. Calma. Mas vamos chegar lá. Mas ou desloca ou não desloca. Ou fica na linha ou fica fora da linha. E o melhor de tudo isso é que a matemática é fantástica, né? A matemática é uma coisa maravilhosa. Eu também sou suspeita. O melhor de tudo isso é que a gente tem como saber, verificar se esses pontos estão alinhados ou não, fazendo um cálculo básico. Coisa simples, tá? Prometo. É fácil mesmo, é simples assim. Então vamos lá, alinhamento de 3 pontos. Olha no slide, a gente vai começar a mostrar para vocês como funciona. Olha lá. 3 pontos estão alinhados. Quando isso acontece é porque eles pertencem à mesma reta. Entendi. Olha aí, então. Se estão alinhadinhos, eles estão na mesma reta e são chamados de colinear. Olha que legal, colinear, né? Que esse co quer dizer na mesma linha, né? Colinear, tá? Quando a gente tem a palavra lá, né, na língua portuguesa, né, que a gente fala assim, cooperar, né? Cooperação. O que é uma cooperação? São pessoas com o mesmo objetivo, né, de cooperar em prol de alguém, né, de fazer uma boa ação. Acontece muito no interior, eles montarem uma cooperativa, né?
Eles plantam tudo e eles montam uma cooperativa para poder reunir ali e fazer a distribuição ou a venda. E quando a gente fala aqui, matematicamente falando, linear é linha, né? Colinear, mesma linha. Quando vocês ouvirem falar em coplanar, né? Nós vamos ver também mais para frente. Planar, que vem de plano, coplanar, mesmo plano, tá? E aí, agora do ponto não tem, porque o ponto é único, né? Não tem como a gente fazer ele diferente disso. Mas segue aí o ritmo, né? E vai entendendo aí. A gente gosta muito de dizer a origem das palavras, o que isso significa, para vocês não ficarem aí, né? Tá, mas o que é isso? O que é esse colinear, né? A gente já logo explica para vocês, tá? Então, olha lá, seguindo a sequência aí dos slides, vamos vendo. Para a gente verificar se esses pontos estão alinhados ou não, a gente pode fazer algumas coisas. Utilizar a construção gráfica, colocar no plano cartesiano e verificar se vai estar alinhado ou não. Então a gente pode fazer assim. Isso, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Então tá. Então um dos jeitos é a gente usar o gráfico, o plano cartesiano. A gente olha, coloca os pontos. Se a gente tem as coordenadas dos 3 pontos, a gente vai perceber se está alinhado ou não. Isso é um jeito. O outro jeito tem outra forma. Qual que é? Determinar o alinhamento dos pontos através do cálculo de um determinante. Nossa, a famosa regra de Sarri, né? A regra de Sarri, lembra aí do 2º ano, a gente escreve sarrus, mas se lê Sarri, tá? Então, outra forma da gente verificar se eles estão alinhados é usando o determinante. E aí, será que eles lembram disso? 3 pontos somente estarão alinhados se o determinante de uma matriz quadrada for igual a 0. E agora que são elas, a galera entra em parafuso, da onde saiu isso? Eu prefiro olhar no gráfico, professora, eu acho que fica mais fácil, né? Mas será que em todas as situações eu vou poder só olhar no gráfico? Aí tem vezes que eu acho que só olhar no gráfico não vai ser suficiente, né? Claro que se eu estou me preparando, eu preciso saber o caminho e depois saber, né, os atalhos desse caminho. Então, vamos lá, o seguinte, primeira coisa, lembra o que é uma matriz? Aqui, ó. Lembra? Matriz está aqui, é uma organização de valores, né, numa tabela com linhas e colunas. Beleza. Regra de Sarri, determinante, lembram também? Não sei. Não lembra? Nós vamos te lembrar. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa função aqui. Se não lembra, a gente vai te lembrar, porque assim, ó, quando o determinante da matriz for 0, então quer dizer que eles estão alinhados. Se der diferente de 0, é porque eles estão fora da linha ali, descoordenados. Estão desalinhados. Desalinhados, né? E isso a gente só vai conseguir saber se a gente souber também resolver a matriz quadrada. E para isso, é claro, a gente vai conferir tudo isso com vocês. Olha lá, quando a gente está falando de matrizes, então, a gente é uma matriz quadrada de ordem 3, né? Ou seja, 3 linhas e 3 colunas, né? Na primeira linha aqui vai ser os valores de x. O x do ponto A, o x do ponto B e o x do ponto C. Na segunda coluna, os valores em y. O y do A, o y do B e o y do C. Olha como tem gente esperta que às vezes já vai fazendo antes da gente. Na última coluna, só os valores 1. Né? Os valores de número 1. E assim a gente vai resolvendo aí. Mas para a galera que não lembra, né? A gente precisa relembrar. Então, a hora é agora, galerinha do grupo. Quando a gente não lembra qual é a melhor metodologia que a matemática usa aqui? Não vou nem falar. Não precisa falar, né? Não. Só mostrar. Então, vem com a gente. Vamos soltar aquela vinheta porque é hora do quiz. A hora do quiz! E o nosso amiguinho vem vindo junto porque ele quer saber, testar os conhecimentos para saber se você lembra como resolve uma matriz quadrada usando a regra de Sarri. Vamos lá, sem perca de tempo. Pergunta de número 1. Olha lá na telinha, vamos ver? Calculamos determinante de matrizes quadradas de qualquer tipo, de ordem 2 ou de ordem 3. Calculamos o determinante em matrizes. Acabamos de dizer, né?
em matrizes quadradas, né? Por vezes pode ser de ordem 2, que é 2 por 2, e de ordem 3 também serve, porque é 3 por 3. Mas a finalidade mesmo é calcular em matrizes quadradas. Pergunta de número 2, bora ver. Na matriz abaixo, o que está em destaque temos a matriz, olha lá, 1, 2, 6, 1, 3, 5, 2, 0, 1. Se tem as colunas. E temos em destaque ali os elementos, o 3 da primeira coluna, o 2 da segunda coluna e o 1 da terceira coluna. Não falei os números, foi a posição deles na coluna. Ah, tá. Porque a em posição da destaque linha. Tá o 6, o 3 e o 2 aí, né? Ah, tá, os números. Você tá falando. Beleza. Esse valor que está em destaque, eu ia falando o nome, ó. É a diagonal principal? É a diagonal secundária? É a linha principal ou é a coluna secundária? Ah, então isso que está em vermelhinho é chamado primeiro de linha, de coluna ou diagonal? Linha, coluna ou diagonal? O que nós vimos agora que a coluna está ali, né? As colunas do X e do Y. Está ali, né? Ali. Ali, né? Que se eu mostrar, eles vão ver, né? Eu falo ali que fica bem legal. Né? Quando a gente fala de matrizes, esses valores representados aqui estão em uma diagonal, estão em uma linha ou estão em uma coluna? E se tiver uma diagonal, essa diagonal ela é a principal ou ela é a secundária? Beleza. Eu posso até fazer assim, para brincar com eles, olha só. A linha é assim, a coluna é assim, a diagonal é assim. Legal, gostei. Ficou bom, tu entendeu? Tu viu o que? Eu vi, ficou bom. Mas esses elementos aqui estão na diagonal secundária. Porque a diagonal principal seria essa aqui, ó, tá? Só pra gente relembrar aí os tópicos, pra gente não se perder na hora da resolução. Então, diagonal principal é essa aqui e essa em vermelhinho é a nossa diagonal secundária. Pergunta de número 3. A regra de Sarri é usada em matrizes de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3 ou de ordem 4? Ah, muito fácil, né? Eu já falei? Já falamos. Já falamos, então, né? Olha aí, com certeza de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. É aí que a gente vai usar a regra de Sarri. Então vamos à pergunta de número 4, olha lá. Para aplicar a regra de Sarri, o que nós vamos fazer? Repetir as duas primeiras linhas, repetir as duas primeiras colunas, excluir as duas primeiras colunas ou excluir as duas primeiras linhas? Já falamos também ou não? Não chegamos a falar, não. Isso aqui não. Quando a gente está falando de regra de Sarri, o que a gente faz? Bom, quem assistiu às aulas do segundão vai lembrar que a gente não exclui nada. Não, né? A nossa maneira de fazer, a gente não exclui. Até existem outras metodologias que fazem a exclusão, mas a nossa maneira de fazer, a gente não exclui nada. Então, não é a C e não é a D. E aí, a gente repete quem? As duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas? Eu acho que é... As duas primeiras. Vamos lá? Para resolver pela regra de Sarri, a gente repete as duas primeiras colunas. Beleza? Beleza. Última perguntinha antes da gente ir para os exemplos, vamos lá. Na sequência da resolução pela regra de Sarri, temos que o determinante da matriz é a subtração dos produtos obtidos da diagonal principal pela diagonal secundária. Essa informação está certa ou está errada? Certo ou errado? Certo ou errado? E agora, diga você, não perca tempo. Então quer dizer que na regra de Sarri eu multiplico a diagonal principal com a diagonal secundária. Eu estava fazendo esses movimentos que vocês não viram, tá? Na hora lá do quiz. Eu estava mostrando linha, coluna, diagonal. Eu mostrei tudinho. Vocês não prestam atenção, vocês não ficam olhando. Ei, a gente já viu que tem que repetir as duas primeiras colunas, né? E depois, a gente faz isso
É a subtração entre o produto da diagonal principal menos a diagonal secundária? Eu lembro. Isso está certo ou está errado? Pode isso, Arnaldo? Deve. Deve, então com certeza tá certo, né? Ah, professores, esse quiz aqui eu acho que não me ajudou muito, não. Eu não tô me lembrando desse assunto, eu não lembro como resolve isso, então aqui não fica dúvida, lembra? Porque a gente mata a dúvida E mostra o cálculo. Vamos mostrar agora o cálculo. Bora para os exemplos? Olha lá, no exemplo você vai realmente relembrar como funciona. Então tá aqui, ó, temos 3 pontos. Vamos montar uma matriz de ordem 3? Vamos lá. Os pontos são 3, 5. Para o ponto A, B é 5 e 7 e C 4 e 6. Lembrando que esse é o X do A e o Y do A. X do B, Y do B. X do C, Y do C. Então, nem precisa usar esse tabelinha não, né? Hã? Nem precisa usar esse gráfico, não. Acho que deixa sem, né? A gente usa esse espaço, né? Melhor, né? Então tá. Isso. Vamos montar a matriz? Como é que era mesmo? Todos os valores em X aqui, né? Isso. 3, 5, 4. Depois todos os valores em Y. 5, 7, 6. E depois 1, 1 e 1. Fechou? A gente primeiro tem que repetir as duas primeiras colunas. Vimos então, no quiz, né? 3, 5 e 4. 5, 7 e 6. E aí, agora que são elas, para calcular o determinante de uma matriz, a gente vai fazer a multiplicação em diagonal, né? Então, a gente multiplica esses aqui, ó. Diagonal Vamos lá. principal. 3 vezes 7? 21. Vezes 1? 21. 21. Depois aqui, ó. 5 vezes 1? 5. Vezes 4? 20. 20. Depois aqui, ó. 1 vezes 5? 5. Vezes 6? 30. 30. Isso tudo menos a secundária. Vou até fazer de outra cor a secundária aqui, que aí não confunde, né? Olha lá. Agora aqui, ó. Vamos lá. 1 vezes 7, 7. 4 vezes 7? 28. 28. Mais. Aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Vezes 6? 18. 18. Mais. Aqui agora. 5 vezes 5? 25. Vezes 1? 25. 25. Então, agora vamos resolvendo, né? E aí a gente vai ver. Se der 0, esses 3 pontos estão alinhados. Se der diferente de 0, não. Vamos lá, 30 mais 20? 50. 50 mais 21? 71. 71. Menos. Agora vamos somar lá. 28 com 18? Vai dar 16, 36, 46. 46 com 25? 51, 71. 71. Então, 71 menos 71, Zero. 0. Se zerou, a gente conseguiu verificar se eles estão alinhados. Olha que legal, né? Ai, professor, não sei se eu dou conta, não. Vamos fazer outro, então? Bora. Olha lá, né? Então, a gente conseguiu verificar, usando a regra de Sarri, que esses 3 pontos estão alinhados. Estão na linha, na mesma linha colinear, tá? Beleza? Entendeu essa? Não? Então vai ter que assistir de novo a aula, porque, né? Vamos lá para o exemplo de número 4. Vamos fazer outro, então. Determine x de maneira que os pontos A, B e C sejam colineares. Vocês estão vendo por que às vezes não é tão interessante nós ficarmos só na parte de colocar no gráfico e olhar? Porque chega uma hora em que eu preciso aplicar a regra de Sarri, só que agora não mais para descobrir se está ou não alinhado. Aqui ele está dizendo que está alinhado. Vamos lá, então, primeiro os valores de x, né? Então, 3, 1 e x. Ah, não sei não. Ai, não sei por que ficou assim. Com alfa. Tem que arrumar, né? Vamos lá para os valores em y. 5, 3 e 1. Sempre assim, tá? E 1, valeu. Qual é o procedimento? Repete as duas primeiras colunas. 3, 1, x. 5, 3 e 1. E agora vamos ao cálculo, tá? Então, para calcular o determinante da matriz, a gente faz a diagonal, as diagonais principal, né, vezes a diagonal secundária, né? Então, vamos lá. As diagonais principal não ficou muito com concordância, né? As diagonais principais vezes menos as diagonais secundárias, tá? Agora se a professora pura me pega... 3 vezes 3? 9. Vezes 1? 9. 9. Mais, agora aqui. Vamos lá. 5 vezes 1? 5. Vezes x? 5x. E agora aqui, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? 1, beleza? Menos, vamos para outra parte. Secundária agora. Esse vezes esse. 1 vezes 3? 3. Vezes x? 3x. 3x. Mais 1 vezes 3? 3. 3 vezes 1? 3. 3. Mais
5 vezes 1? 5. 5 vezes 1? 5. Tá fácil? Beleza? Então, vamos continuando aqui para calcular o determinante. Vamos lá. 9 mais 1. 10. 10 mais 5x. Mais 5x. Não dá pra gente tirar o 5x e misturar com o resto, tá? Menos 3x, a gente deixa 3x. E aqui, 3 mais 5? 8. Só que tem o menos, né? Isso. Então, menos 8. 8. Beleza? Vamos aqui para continuar. Lembrando que para ser colinear, estar na mesma linha, o determinante tem que ser 0, não tem? Isso. Então, eu tenho que fazer tudo isso igual a 0. Então, vamos lá. 5x menos 3x. 2x. 2x. 10 menos 8. 2. 2. Isso tem que ser igual a 0. Já estamos resolvendo, né? E já... Agora sim, tudo que tem x de um lado, que não tem de outro, né? 2x é igual a menos 2. X vai ser igual a menos 2, que divide para 2. O meu x vai ser? Menos 1. Menos 1. Muito bem. Menos 1. Uou! Então, esse x aqui, na verdade, o x do ponto C, para que esses valores estejam alinhados, tem que valer menos 1. Certinho? Certinho. Claro, né? Para quem não recorda aí da regra de Sarri, vai ter que dar uma treinadinha, tá? Então, pelo menos refazer esses 2 exemplos que fizemos e mais as atividades de sala, que com certeza vem também fazendo uso na mesma pegada, certo? E agora, um detalhe importante, vocês têm que entender essa regra, tem que estar ali direitinho. Por quê? Porque para depois trabalharmos a equação da reta e outras partes que estão na nossa habilidade, eu tenho que fazer uso dessa regra de Sarri, senão eu vou ter problema. Não tem problema. Eu não quero problema. Não quer problema. A gente aqui quer solução, né? Com base nessa solução é que a gente trouxe a paródia de matrizes e determinantes lá do 2º ano, mas que ajuda você agora na regra de Sarri. Vamos cantar junto? Vamos lá? A letra vai ficar na tela, mas também foi para vocês, junto com o plano, com as atividades de sala. Se o professor presencial, né, tiver a disponibilidade de imprimir, fica mais fácil ainda, mais legal, e vocês conseguem aí cantar e depois estudar com base na paródia, porque a paródia ela é de cunho pedagógico, né? Importante. Estudar com a paródia. Verdade. Só cantar não, vai estudar. Perfeito. Professora Lúcia Mendonça, agora é a hora. Vocês sabem, né, que aqui o esforço é grande, né? Mas tá valendo. Então a paródia é Eu Sei de Cor e trata do assunto de matrizes e no final de determinante. Então vamos cantar? Vamos. Vamos lá? Junto com a gente. Eu prometo que eu fico aqui aí. curtindo a música e no balanço. Então vamos junto. Olha lá. 1, 2, 3 e valendo. Já tá ficando fácil, o estudo de matrizes, pois é. Prepara que a tabela está chegando. Emilinha N coluna eu tô montando. E todo o conteúdo eu sei de cor. Matriz nula é aquela que tem zero e só. A identidade é muito fácil de aprender. Na diagonal é um, você vai ver. E se você quiser se resolver, eu quero ouvir. Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetir 2 colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Na matriz de ordem 3 já funcionou. Calculo tudo e já vou embora. Uhul! Boa essa, né? E todo o conteúdo eu sei de cor. Matriz nula é aquela que tem zero e só. E sabe o que eu achei mais legal? Eu achei mais legal essa música na voz dos nossos alunos de Calama. Você lembra? Lembro. Nós temos que recuperar esse vídeo porque ficou muito bom mesmo. A identidade é muito fácil de aprender. Na diagonal é um, você vai ver. E se você quiser se resolver, eu quero ouvir. Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetir 2 colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora.
deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Na matriz de ordem 3 já funcionou. Calculo tudo e já vou embora. E o pior é que nós saímos da aula e não tem com os números, não. Então, pois é, né? E calculando tudo, a gente já vai embora, porque a aula acaba por aqui. Mas você aí tem atividades de sala para fazer, usa a nossa paródia, usa a regra de Sarri e verifica se os pontos estão ou não alinhados. Beleza? Até já, galera. Já já estamos de volta.